Oi pessoal, tudo bem? É, Hoje eu quero trocar uma ideia legal aqui com vocês sobre um assunto interessante. Um assunto que fala, na verdade, sobre religião. Hoje, quando a gente fala de religião, é um assunto até interessante porque 90% das pessoas são religiosas e 10% aí seriam outras religiões ou ateus, sei lá o que. Mas a maioria dos que você conversa dá a ideia de que 90% é religioso. Mas que interessante. Só que quando você chega para uma pessoa e fala assim, vamos falar sobre religião, a pessoa já fala para você, ó, futebol, política e religião, não discuto. Aí não tem assunto. Aí para por aí. Mas é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho sobre futebol. Na verdade eu não entendo nada. Política também não. Mas religião eu gosto de conversar um pouquinho. Mas você não consegue ter uma explanação grande, um êxito grande de um diálogo sobre religião. Por quê? Na minha opinião, eu acho que a instituição que mais produz pessoas sem diálogo aberto é a religião. Dentro da denominação religiosa, instituição religiosa, beleza, o camarada tá ali ele conversa, aprende e tal. Mas quando ele sai daquela denominação, instituição e para ter um relacionamento, um assunto, uma conversa, um debate com um camarada da outra instituição, pronto. Aí já fica limitado. Então, na minha opinião, o que me chama a atenção é como que pode a religião produzir pessoas tão sem, sem liberdade para dialogar, para colocar um assunto de religião é, na mesa e conversar com outros. O que você vê muito é um religioso acusar o outro, um religioso desprezar o outro. A baixaria, na verdade, sobre religiosos, aí você mesmo pode ver na internet, o negócio vai lá embaixo. Aí eu te pergunto, isso é evangelho? Isso é Jesus? Eu acho que não. Porque se todos fossem cristãos de uma só fonte, seria o Evangelho de Jesus, não haveria tanta é, divisão, né? E na divisão entre uma placa e outra ainda tudo bem, mas não existe nada conectado de ideias. Você não consegue conversar com um camarada de uma religião e da outra, por exemplo, você não consegue juntar os dois para que eles possam falar sobre Jesus. Jesus fica longe. Eles conseguem sim falar das suas instituições, os seus poderios. O que eu vejo também é que a religião produz pessoas bastante orgulhosas, né? Entre si. Não, meu Deus faz, o seu não. Oh, meu. Eu gostaria de entender isso. Gostaria de entender por que tanta divisão, né?
E por que as pessoas não conseguem dialogar com a outra? Não conseguem falar sobre a Bíblia, por exemplo, falar sobre Jesus, falar sobre a graça, o Evangelho. Então eu acabo chegando à conclusão que religião é uma coisa e evangelho é outra. Porque quando eu ouço o evangelho, você bota lá o áudio para ouvir o evangelho de João, o evangelho de Marcos e Lucas, você vê outra coisa. Você não vê esse lixo que a religião faz na cabeça do camarada. Você vê graça, você vê poder de Deus, você vê amor, você vê luta, sim. Você vê isso nos evangelhos. Agora, nas religiões, você vê baixaria. Você vê desprezo entre os religiosos, desigualdade. Ué, qual é a base então, que a religião está sendo apoiada? Qual é a base? Que base é essa? A base do evangelho? Não é, porque senão seria diferente. Ainda que tivesse algumas ideias um pouco diferentes e tal, mas não essa desconexão que não, engrenagem que não 10 dentes de um lado e 5 do outro que não se conecta nunca. Não tem nem um anelzinho para no meio sincronizado para tentar. Não. Então, camarada, eu diria a você, talvez você até pense como eu, que confusão, né? Mas eu eu diria o seguinte, no meu ver, né, para você entender mesmo essa balelada, essa balela toda que hoje está aí, eu acho que a gente teria que voltar nas bases. Você começar do Evangelho, você começa lá do Evangelho, você vem lendo, você vem estudando os Evangelhos e você vai vendo a história da religião. Você vai vendo a história do cristianismo. Eu não estou dizendo aqui, eu queria deixar bem claro, que eu não estou indo tão longe. Eu estou falando de cristianismo, não estou falando de religiões orientais. Não estou falando nada disso. Estou falando de cristianismo. Esse cristianismo, por exemplo, dividido, fatiado, né? Cheio de facções, né? Que está aí hoje. Por que facções? Eu digo facções pelo seguinte. Na minha opinião, o cristianismo, quando você começa a estudar da Bíblia, você vai perceber que o que? O cristianismo, que a gente tanto fala, né? Esse cristianismo, ele tem a base ali, começa praticamente no judaísmo, que são os discípulos de Jesus, tal, que muitos ainda eram judeus, depois vão se convertendo e vem vindo dali. De repente o cristianismo se torna romano, né? Vem ali para Roma, tal. Agora, eu te pergunto, eu acredito, pelo que eu vejo, que daí é que começa, a partir do momento que o cristianismo, nós falamos que é cristão, né? Judaico se transforma em romano, aí começam as facções também, né? Pessoas se revoltando contra o cristianismo. Então eu pergunto por quê? Da onde vem essas divisões? Eu acredito que isso já vem por causa do cristianismo saindo do judaísmo, partindo para o romanismo. Aí é onde começa a entrar a, a, aquela paganismo no meio, aí começa a entrar aquele poderio, né? A mistura do cristianismo com o Estado e essa coisa toda. Então aí começou as facções. Mas os camaradas, na verdade, não conseguem nem voltar atrás, voltar para trás, por exemplo. Pô, nós estamos divididos, estamos brigando, estamos matando uns aos outros. Isso é evangelho? O evangelho diz amai-vos uns aos outros. O evangélico ele fala assim que se você quiser ser o mais poderoso, você vai servir, você vai lavar o pé do outro, oh, meu. Então não tem nada a ver, porque os camaradas ficam brigando por poder,
brigando por ideias, né? Esses dias mesmo eu vi um vídeo entre um cristão católico conversando não, mandando um recado para um cristão protestante. A baixaria, meu amigo, a baixaria vai lá embaixo mesmo. Coisa que, olha, nem pessoas que não são cristãos, não professam, teria coragem de descer numa baixaria dessa. Há mais respeito entre pessoas não cristãs do que essa baixaria que eu vi esses dias desses dois camaradinhos. E os caras são inteligentes. Agora eu pergunto para você, por que que a religião produz pessoas tão burras em termos de diálogo? E você vê que os camaradas são inteligentes, eles conhecem muita coisa, tá falando tal. Só que os camaradas não descem ali do pedestal, não desce do pedestal para dizer, outro irmão, vamos ver essas diferenças, tá? Beleza, vamos sentar aqui, vamos pegar o evangelho, vamos colocar aqui na mesa e vamos conversar. Eu mesmo já ouvi pessoas dizendo assim, não importa o que você fale, ainda que você fale a verdade, a minha verdade eu não abro mão. Pô, meu amigo, que inteligência é essa? Né? Pelo menos devemos ser bons. O camarada devia chegar para mim e falar assim, bom, se você falar do evangelho, então é a minha verdade. Aí, sem problema nenhum. Aí, por isso que eu digo a você, existem outras pessoas que você nunca viu na frente. De repente você trocou uma ideia, tentou trocar uma ideia um dia, o camarada já nem quer te ver mais na frente. Então, eu digo a você que isso me chama atenção. Chama atenção. O Evangelho, para mim, ele é poder de Deus, ele é loucura, claro, para os homens que não são crentes, né, que não creem em Jesus, não creem em Deus, é loucura. Mas para pessoas que crêem, é um poder, um poderio. Você leia lá os evangelhos, não sou eu que estou dizendo, mas leia os evangelhos que você vai ver o poderio. Outra coisa também que as religiões hoje têm trocado, muito trocado, moeda de troca, por exemplo, graça vendida, pecado perdoado vendido, medalhas vendidas, graça trocada por favor que você pode fazer a Deus. Oh, meu amigo, então eu te pergunto, religioso, religião é evangelho? Aí você responde aí, eu gostaria de trocar uma ideia com você. Não baixaria. Você bota a sua opinião ali, pode se manifestar embaixo no vídeo e vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos falar sobre isso. Tem um camarada que chega e fala, futebol, religião, política, eu não discuto. Pô, mas o cara também, né? Não discute, então beleza, vamos partir então. Porque nessa ideia de futebol, até é interessante, eu gostaria de descobrir quem foi o cara que inventou essa frase. Eu acho que o cara é um líder religioso, porque a ideia, sabe, deixa o camarada realmente sem ação para que possa aprender alguma coisa, que na verdade eu posso aprender com a adversidade. Por exemplo, vou lutar, uma luta, por exemplo, apanhei, poxa, vou aprender, por quê? Porque o cara me deu tanto golpe que eu nem sabia onde tinha, vou aprender, vou estudar e tal, na próxima eu vou. Então eu acho que a diversidade traz sabedoria. Por que traz? Porque você vai ver coisas que você achar, não sabia. Então eu acho que esse cara que inventou essa ideia aí de futebol, religião, não sei quanto, é muito inteligente. Acho que devia ser um líder religioso. Ele falou, bom, se eu botar isso na cabeça dos meus membros, meus fiéis, eles não vão conversar com o outro.
Aí o outro não vai poder, né? De repente, a minha falcatrua aqui não vai descobrir, né? Porque o meu fiel não discute com ninguém. Então é isso aí. O que eu acho é isso aí. Eu acho assim: evangelho é uma coisa, poder de Deus, evangelho, e religião é uma merda, uma porcaria, porque o camarada não consegue nem trocar ideias sobre o evangelho com um outro camarada da outra religião. Um abraço a todos e ó, deixa a sua respostinha aí e vamos trocar ideia. Até mais.